Bom, acho que já tá quase dando 5 minutinhos, a gente já pode começar, né? Até em respeito às pessoas pontuais. E eu tenho o enorme prazer hoje de receber aqui a professora Camila, ou professora doutora, se a gente for usar o estilo brasileiro de Ai, é. titulação. Para quem não me conhece, eu sou a Duda Kraus, eu sou imunologista, fiz o meu doutorado na Universidade de Manchester, fiz um pós-doc na Universidade de Manchester e agora moro na Califórnia e comecei o Mi PhD, que é um Instagram que fala basicamente sobre oportunidades no exterior, seja para mestrado, doutorado, pós-doc, às vezes até dou alguma dica de emprego, mas é mais focado em pós-graduação mesmo. E eu tive o prazer de conhecer a Camila em Manchester, né? Que a Camila fez parte do doutorado dela lá também. Inclusive, eu vou contar uma curiosidade para vocês. A Camila morava no mesmo prédio. Manchester é tudo histórico, né? Eu morava no prédio que era uma das baladas mais conhecidas dos anos 90, 80, né? E foi demolido, fizeram um prédio, enfim. Então, todo dia tinha gente na frente da minha casa tirando foto do, sei lá, da parede, das placas, alguma coisa assim. E a Camila morava no mesmo prédio que o Liam Gallagher morava, né, Camila? É, Muito legal. na época que ele começou o Oasis, acho, né? Então, Camila, seja muito bem-vinda. A gente vai fazer assim, gente. A gente vai deixar a Camila fazer a apresentação dela, tá? Se vocês, ela vai falar um pouquinho da trajetória dela, explicar todos os passos. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando no chat. E no final a gente faz um bate-papo. Quem quiser, inclusive, abrir a câmera para conversar, fica à vontade para a gente, né, realmente ter uma interação no final. E Camila, muito obrigada por aceitar meu convite. Eu já sei que vai ser uma palestra incrível, já sei que todo mundo vai aprender muito contigo. E é contigo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Oi, gente, queria agradecer a Duda por essa oportunidade. Estava muito ansiosa porque eu gosto muito dela, do trabalho dela. Então estava doida para poder estar com ela aqui no Mi PhD, que eu acho muito legal essa iniciativa dela, né? Fico muito feliz que ela está transformando a vida das pessoas. Eu me chamo Camila Santana, mas eu prefiro que me chame de Preta, desde a faculdade, mesmo desde a infância, todo mundo me chama assim, então sinta-se livre para me chamar de Preta. Vou contar para vocês um pouquinho da minha história como professora viajante, que adora viajar pelo mundo, conhecendo pessoas e tomando cafés. E foi numa dessas viagens que eu conheci a Duda, né? E graças a essa viagem também a gente hoje está construindo essa linda paisagem, né? Então eu quero agradecer a presença de todos e, e espero que vocês gostem. Acho que um trecho, outro dia eu estava dando aula, um aluno usou esse pedaço de poema, eu achei essa frase, né? Achei tão interessante que fala muito sobre mim. Então, viagem infinita. Estou sempre em viagem. O mundo é a paisagem que me atinge de passagem. Helena Collodi. Então, fala muito sobre a minha trajetória, né? Eu sou muito nômade, eu adoro viajar, eu adoro conhecer pessoas, né, lugares, mas sempre teve muito atrelado também à minha profissão. Então, eu sempre procurei viajar nas minhas viagens, trabalhar ou ter uma oportunidade de trabalho junto com isso, me capacitar de alguma forma. Então, vou contar um pouquinho para vocês. Eu vou contar aqui um pouquinho desde a minha graduação, né? Que eu comecei minha graduação em 2001. Eu fiz faculdade, hoje chama Instituto de Arquitetura e Urbanismo na USP São Carlos, até os dias de hoje, né? Que eu voltei recentemente de um doutorado sanduíche. Então, aqui é um pouquinho para vocês lembrarem desse universo, né? Da minha turma de arquitetura, jovem, né? Eu circulei onde eu tô e eu resolvi fazer arquitetura porque eu queria fazer algo diferente, queria transformar a vida das pessoas. Tinha me contado com os arquitetos, viajava com os amigos, faziam projetos legais e eu me encantei por isso. E aí comecei o curso de arquitetura. No começo sofri muito porque eu sempre gostei muito dessa área internacional. Eu sempre gostei de viagens, de relações internacionais. E aí, no decorrer do curso, assim, nem sempre esse meu lado era trabalhado. Então, eu tive muitas dúvidas, assim.
E levei um tempo para me encontrar dentro do curso como um todo. Desculpa. E aí, durante o curso, no meu segundo ano de faculdade, quando eu tinha 16 anos, os meus pais sempre trabalharam muito, né? Eu nunca tive, não tive essa oportunidade, por exemplo, de conhecer a Disney, nada. Mas o meu pai, como ele percebia que eu gostava muito de viajar, tal, ele me mandou um mês para Londres, 2 meses, acho, com as duas grandes amigas, para eu sentir se eu gostava do idioma ou não. E aí, quando eu entrei na faculdade, comecei a ter essa inquietação, queria fazer intercâmbio, queria fazer alguma coisa. Aí comecei a perguntar lá na faculdade, né? Olha, poxa, eu gostaria de ter uma experiência no exterior, tal. Aí, inicialmente, eu queria ir para a Índia. Mas aí era muito complicado, a USP não tinha convênio, aí falei com o Central de Convênios da USP em São Paulo, aí era muito assim, era quase impossível. E aí, quando eu fui conversar com uma professora que estava desenvolvendo convênios, né, que era a Ânia, ela falou assim para mim, eu estava pensando em ir para Portugal, porque eu fiquei sabendo de um convênio com Portugal. E aí ela falou assim para mim, a gente tem um convênio com a França. E aí eu fui conversar com os meus pais, meu pai falou, eu lembro direitinho, meu pai tava passando roupa, eu falei, pai, eu quero morar fora. Aquilo para ele já foi um choque, porque ele já sabia que eu era meio nômade. E aí ele virou e falou assim, não, se for para morar fora é para aprender uma língua, é para se capacitar. E aí eu peguei e fui morar na França. Resolvi, me mudei para Grenoble. Fiz um ano de estudos em Grenoble, a USP tinha acabado de fechar um intercâmbio com Grenoble, então eu fiz a École d'Architecture de Grenoble. E me encantei, sabia muito pouco de francês, paguei muito caro por isso, porque na hora, para se preparar, eu tive poucos meses, eu fiz aula tal, mas não é o suficiente, né? E me mudei para a França não falando nem panela, não sabia falar panela, tipo em francês, pra vocês terem uma ideia. Mas me virei bem, descobri que na universidade tinha um curso de francês, também eu fiz, eu me esforcei também durante a faculdade, estudava tal. Então foi um período assim muito enriquecedor para mim. E depois, porque a faculdade na França é um pouco diferente das faculdades no Brasil. Você tem a faculdade de arquitetura, a faculdade de urbanismo e a faculdade de paisagem. E aí, na faculdade de arquitetura, eles têm vários cursos ligados à arte. Eu era uma pessoa que me encantava muito lá do artístico, então eu fiz desenho nu, eu fiz vários cursos. Eu fui visitar um dos arquitetos mais famosos, o Renzo Piano, uma palestra eles levaram a gente. Então, eu tive várias oportunidades internacionais interessantes. E aí, chegando lá, eu conversei com a minha responsável internacional, não me esqueço disso nunca mais. Ela falou assim, para onde você quer ir? Eu falei, para a Índia. E aí, eu tinha uma amiga lá, né, a Devang, ela falou, nossa, não vou te apresentar a aluna indiana porque você vai para a Índia, tenho certeza. E aí ela, sem querer, a hora que eu saí da sala dela, dei de cara com essa minha amiga indiana, que é uma das minhas grandes amigas. E eu acabei indo para a Índia também. Então, para vocês verem como a gente às vezes quer ir num caminho e a gente acaba chegando no nosso caminho primeiro. Então, assim, eu sempre quis ir para a Índia e eu acabei, graças a essa amiga que eu conheci em Grenoble, indo para a Índia. Então, para contar um pouquinho para vocês. Quando eu fui, não tinham bolsas. Então, meus pais apertaram, eu tinha um carro, eu vendi, foi muito difícil mesmo. Morei numa residência, num quarto minúsculo, valeu a pena, foi ótimo. Mas as meninas que foram depois de mim, como eu pleiteei bolsa e tal, eu descobri que tinha uma bolsa lá mesmo em Grenoble, então eu estimulo muito vocês a conversarem com a universidade onde vocês querem ir, porque às vezes a universidade tem suas próprias bolsas e a gente não sabe. No caso, eu não sabia, mas quem foi depois de mim já conseguiu essas bolsas. E aí, dentro dessa universidade, eu gostava muito, fiz muito ateliês diferentes, experimentações diferentes, isso foi muito importante. Também fiz inglês voltado para arquitetura, que eu achei uma oportunidade legal, e também fiz muitos amigos internacionais. Então, eu tinha a Devang, que era indiana, eu tinha a Elisa, que era italiana. Então, assim, foi muito bacana. E morei em residência, que na França a gente mora normalmente em residência estudantil. Então, foi uma experiência muito legal. E como eu tive um professor em Grenoble, italiano, que dava aula no Politécnico de Torino, e eu gostei muito do Politécnico de Torino, fiquei sabendo, eu gostei do perfil dos alunos italianos, eu pleiteei um segundo convênio, quer dizer, eu não voltei para casa, né, gente? Eu, direto de Grenoble, comecei a estudar em Torino no ano seguinte, me mudei, e aí já me deparei com
com certas dificuldades. E na França eu tinha residência, tinha uma ajuda de governo também para o meu aluguel, e na Itália não tinha nada disso. Então eu demorei muito para achar casa na Itália. Hoje minhas alunas já falam que não, que em Torino é mais fácil de achar apartamento, parece que já tem algo mais esquematizado, estruturado, mas na minha época foi muito difícil. Então, eu fiz um ano de graduação em Grenoble e outro em Torino. E em Torino, eu me voltei muito mais para estudar a história dos jardins italianos, então eu fiz uma base muito grande nessa área e também estudei um pouco de restauro, que era uma coisa que eu tinha muito curiosidade. Também foi importante nessas duas experiências, e vale a pena comentar, a gente pensar, ter realizado alguns estágios. Então, na França, eu me mudei durante, acho que foram 2 meses, para Avignon. Eu consegui uma oportunidade de estágio e eu fiz estágio com a ajuda da faculdade. Então, eu fiz o contato e a faculdade me ajudou nos trâmites. Eu fiz estágio em Avignon, na Agence de Paysage. E foi muito importante, porque eu fiz contato com muitas pessoas, assim, foi um trabalho bem bacana. Eu trago aqui a prancha final do concurso, né, que o pessoal apresentou. Eles acabaram ganhando o concurso da praça. Mas foi muito legal, a Praça das Arcadas. Foi muito legal poder fazer um levantamento, conviver com um paisagista francês, ver como ele pensava, assim. Então, eu também sugiro que quem tem interesse em fazer intercâmbio durante a graduação, que pense em aproveitar os estágios. Eu também fiz um estágio em Torino, que eu não vou mostrar aqui, mas foi escolas para pensar a cidade para criança também, numa ação da prefeitura, que eu depois descobri que até tem no Brasil, chama Citape Bambini. Então, acho que é muito legal quem puder pesquisar um pouquinho. É uma oportunidade legal. Depois, durante a graduação, quando eu voltei para o Brasil, né, eu tinha essa amiga indiana que eu tinha conhecido e tal, e ela entrou num programa da ONU, que se chama Global Studio, que é um recurso que era destinado da ONU, para financiar encontros com estudantes estrangeiros, né, para discutir sobre urbanismo, né. E ela tinha participado numa experiência em Istambul. E aí ela falou, Camila, vai ter outra edição, vai ser em Vancouver, isso foi em 2006, eles vão financiar, você pode se candidatar a uma bolsa. Então eu ganhei uma bolsa da Columbia University, e aí eu fui para Vancouver, participar de um workshop internacional e assistir o World Urban Forum, para saber como que era a dinâmica e tal. Também, digo, foi uma experiência incrível. Então, durante a graduação, se puder pleitear essas bolsas que vão surgindo, né? Então, nós ficamos hospedados na British Columbia University em Vancouver, nos dormitórios. A gente usou toda a infraestrutura da universidade. E aí, esse workshop me marcou muito, porque eu tive contato com estudantes do mundo inteiro. Então, eles faziam um processo seletivo. E aí tinham certos coordenadores, a coordenadora principal é a Anna Rubel, de uma universidade da Austrália. E aí a gente fez uma dinâmica de 26 dias no Canadá. Então foi toda uma experiência nova, tal, e a gente também trabalhou com as comunidades sensíveis lá. Então assim foi uma experiência que me marcou muito. Fiz muitos amigos que eu convivo até hoje. Então, aqui é um pouco a dinâmica dos ateliês. A gente trabalhou em grupos, então a gente trabalhou com as condições dos indígenas. Então, teve um grupo que trabalhou a condição dos indígenas em Vancouver, a condição das populações mais sensíveis com problemas mentais, Chinatown, como era a integração dessa comunidade. Então, foi uma experiência incrível de ver como funcionava um campus numa universidade no Canadá, né? As dinâmicas de ateliê que eles desenvolviam. Então, foi muito importante isso. E aí, eles pagaram pra gente a passagem, deram hospedagem, né? E a gente participava das dinâmicas. Antes de realizar essa ação, eu também participei de um outro workshop. Eu achei legal mostrar esses 2 workshops. Então, um era um processo seletivo com financiamento da ONU em algumas universidades. No meu caso, a minha bolsa foi da Columbia University, que reunia estudantes do mundo inteiro. Esse workshop já tem um outro contexto. Nós tínhamos um professor na USP, o Manuel, e ele tinha um professor que ele trabalhava muito junto na Universidade de Santa Fé, na Argentina. E aí ele realizou um workshop na Argentina. Então, a USP nos financiou para ir participar de um workshop na Argentina. Então, foram estudantes brasileiros que trabalharam com estudantes argentinos. Nós fomos de ônibus 2 dias
para conhecer toda a infraestrutura da Universidade da Argentina, como funcionava, os refeitórios e tal, e a dinâmica dos ateliês. Então, teve toda uma experiência de projetar com o outro, conseguir trabalhar em grupo em pouco tempo, assim, e também nós visitamos algumas cidades argentinas para ver a dinâmica e tal. E nos próximos anos, eles acabaram também indo para a USP para realizar workshops em São Carlos, né? Então, aqui é um pouco uma foto da equipe e tal, para vocês se sentirem motivados e quererem conhecer mais a Argentina. Depois eu vou contar um pouquinho de outra experiência, né? Por que eu acho os workshops muito importantes? Eu acho importante porque nessas experiências a gente tem contato com uma cultura diferente, isso é muito enriquecedor, assim, você chega assim, você tem que trabalhar com pessoas de culturas diferentes e formações diferentes. E também porque você vai trabalhando muito resiliência, né? Como se adaptar, como aprender com o outro, como ler o outro, como conseguir trabalhar com comunidades diferentes. Então, a comunidade em Vancouver vai ser totalmente diferente da comunidade que eu vou dizer agora para vocês. Durante a minha experiência em Vancouver, eu fiz um amigo, que é o Mark, e ele tinha contato com os Arquitetos Sem Fronteiras da Inglaterra. E eles estavam organizando uma experiência de 15 dias com os Arquitetos Sem Fronteira na Tailândia, em Bangkok. E ele me contou, ai Camila, tá tendo um processo seletivo para fazer Arquitetos Sem Fronteira em Bangkok por 15 dias. Nossa, aquilo eu fiquei sem dormir. Falei, não, gente, Bangkok, totalmente diferente. Vou conhecer os estudantes de lá, eu quero. Aquela coisa, né? Aquela ansiedade. Aí eu sei que eu fiz o processo seletivo, passei e fui. E aí eu fiquei 15 dias em Bangkok. Gente, foi uma das experiências assim, que mais me marcaram, porque eu não conhecia nada, eu não entendia nada do que eles falavam. Então, anteriormente, tudo que eu tinha feito, o mínimo eu entendia, né? Os hermanos falavam alguma coisa, eu sempre entendia, até aprendi, já estava fazendo espanhol. E aí fui para Vancouver, no inglês eu falava, tal. Mas ali na Tailândia, assim, zero compreensão de nada. E aí eu me encantei, foi incrível. A gente trabalhou com uma comunidade sensível perto de um rio. E aí foi ótimo poder trabalhar com a população. Os ingleses são muito engajados em processos participativos, então de incluir, discutir o lugar com a comunidade. Então eu coloquei algumas imagens das maquetinhas que a gente fez, tal, e dessa dinâmica. Então foi um processo seletivo que eu participei e aí eu fui selecionada, acabei indo. E aí, depois, isso foi durante a graduação. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar em escritório e tal. E eu tinha muita vontade. Quando eu me formei, no dia da minha apresentação final, né, do meu TCC, um dos meus professores, quando eu acabei, me encontrou no corredor e a gente não tinha muita intimidade, assim. Até esse ano eu fui agradecer para ele o que ele fez. Ele me parou no corredor e falou assim: Camila, vou te dar uma dica. Não te conheço bem e tal, mas você tem que morar fora, você tem que fazer um mestrado fora e tal. E aquilo me marcou tanto porque ele não tinha nenhuma intimidade comigo. Ele falou: se você não for agora, você vai fazer como eu, não vai mais. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, comecei a trabalhar, amava o meu trabalho, sofri para sair. E aí comecei a pedir bolsas. Gente, eu pedi 22 bolsas. Eu tenho isso guardado. Eu fiz 22 processos seletivos. Desses 22, eu ganhei duas. Eu ganhei uma bolsa do DAD, que é uma fonte de um financiamento, né? Como se fala? Uma fundação que financia, não sei exatamente o enquadramento do DAD, que financia várias propostas para estudar na Alemanha, né? E a bolsa era incrível, era assim: você estudava alemão, morava um ano no México e um ano na Alemanha. Aquilo eu fiquei sem dormir, falei: meu Deus, quero ir e tal. Mas na época eu já morava junto há muitos anos e para o meu companheiro na época ficaria muito difícil essa dinâmica, né? Estudar alemão, que era uma coisa que eu sempre quis, que até hoje eu não realizei, depois vai para o México, que era um sonho, depois vai para a Alemanha. Então a gente achou que isso ia ser muito duro, assim, para nós enfrentarmos. E aí, em seguida, quando eu neguei essa bolsa chorando, eu ganhei outra bolsa que se chama Ile-de-France, que foi do governo francês, um processo seletivo que eu fiz à parte, para fazer um mestrado na França. Então, eu fui fazer mestrado, chamava Master Théorie et Démarche du Projet de Paysage. Eu fiz na Escola Nacional Superior de Paisagem de Versailles. Eu queria estudar numa das principais referências de ensino de paisagem na França. Aí eu fiz o processo seletivo, passei no mestrado e me candidatei a essa bolsa, ganhei e fui. Então, foi uma coisa totalmente nova. Eu tinha visitado Paris enquanto
morava em Grenoble. Então eu fiquei aquela coisa Paris, que você vai alguns dias assim. Aí de repente eu me vi morando em Paris, fazendo uma universidade, uma escola, né? Porque é tudo separadinho, em Versailles. E aí a bolsa, vou mostrar um pouquinho para vocês, ela fazia com que a gente morasse na CTU, a gente chama, a Cité Internationale Universitaire de Paris. Era obrigatório, tipo. E aí eu tinha que morar nessa residência e tinha uma ajuda mensal. Então, me mudei para a CTU, me encantei. Ela foi projetada em 1925, se não me engano. E aí, cada país tem a sua maison. Então, tem a Casa da Suécia, a Residência da Suécia. E eu morava acho que é a Fundação Dutch de la Mure. E aí, foi assim uma experiência louca, porque eu morei um ano, fiz amigos incríveis. E a CTU tem toda uma infraestrutura. Então, a gente tem piscina, biblioteca, restaurante universitário. E aí eu tive várias oportunidades que me marcaram muito. Por exemplo, eu estudei literatura francesa num curso que a CTU oferece. Ela tem teatro e tal. Então, você imagina, você morar num lugar como esse, que é tipo um parque, né? Ter um quarto numa residência, que não eram dos melhores, né? Porque a CTU tem quartos lindos, os projetos são um mais lindo que o outro. Tem a Maison do Brasil, por exemplo, que é muito legal. E aí eu fui morar na CTU. Aí eu fiz o primeiro ano de mestrado, gostei muito, né? Eu estudei os processos participativos na França e no Brasil, comparei, tive um orientador muito bacana. E aí eu tive vontade de ficar mais um ano, porque em vez de fazer um M1 e um M2, né, que é como funciona o Master na França, eu já entrei direto no M2, do M2 Recherche, então para pesquisa, não fiz um mestrado profissional. E aí eu falei, ai não, gente, eu queria aprender mais, tal, tal. Aí eu fiquei doida, assim. E aí eu tentei um outro mestrado, que foi um mestrado na Paris de Rossetti, em geografia humana, porque eu queria estudar mais como a paisagem era entendida para a geografia, né? Tinha muita vontade. E também tinha que continuar morando na CTU. Eu achava demais morar na CTU, ficar no gramado, estudar no gramado e tal. E aí, dentro do contexto da minha nova faculdade, que foi a Paris de Rossetti, eu me mudei para o Colégio Franco-Britânico. Então, a residência era linda, linda, linda. Tinha um piano e eu tinha um quarto suíte só para mim. No Dutch de la Mure, eu dividia banheiro, essas perrengues de quem mora fora, né, gente? Vocês sabem. Então, eu vivenciei esses dois contextos da Cité Internationale de Paris. Recomendo, tinha uma programação de música incrível, teatro. E as universidades na França, gente, tem uma coisa assim, eu tenho que falar, porque senão eu fico. Tem uma parceria da universidade com os teatros. Então, tinha um centro cultural dentro da Paris de Rossetti. Como é uma universidade, né? Você tem mais coisas. Então, eu fiz cursos de Photoshop, cursos de fotografia. Eu fiz eu fui em quase todos os espetáculos que eles tinham. Eu conheci o Théâtre de la Vie, Chaillot. Eu vi todos os espetáculos de dança e de teatro que eu queria, porque eles conseguiam bilhetes muito econômicos para estudantes, né? Então, invistam, invistam. Aí, mostrando um pouquinho a Paris de Rossetti, né? Eu mudei, fiz um Master em Geografia Humana, que me ajudou muito, muito, muito mesmo a consolidar alguns conceitos. Hoje eu posso dar aula na Geografia também. Então, era uma coisa que eu queria muito. E aí, eu estudei o lugar da natureza, da paisagem dos habitantes na ZAC Paris Rive Gauche, que é na área que tem a Universidade de Paris de Rossetti. Aqui eu vou mostrar um pouquinho como a gente, nessas experiências, podem ter oportunidades incríveis, né? Então, por exemplo, eu, dentro desse contexto, o principal centro de financiamento na França, né, a gente conhece, é o CNRS, Centro Nacional de Pesquisa Científica, se a gente pode traduzir em português. Centre National de la Recherche Scientifique. E aí eu cheguei para minha orientadora e falei, nossa, primeiro mestrado foi perrengue total com bolsa, não pedi dinheiro para os meus pais. Falei, olha, meu pai poderia me ajudar assim um pouquinho, mas eu preciso de um auxílio para morar aqui, continuar aqui, não vou gastar passagem de avião, já tô aqui. Ela falou assim, vamos fazer uma bolsa de estágio no CNRS. Gente, a oportunidade, uma das oportunidades mais incríveis que eu já tive, é tipo a FAPESP para eles. E aí eu tive uma bolsa de estágio no CNRS, e a faculdade tem uma galeria dentro dela, que é a Beton Salon. Beton Salon. E aí, dentro dessa galeria, a gente organizou com a minha orientadora um projeto de mostrar a ZAC Paris Rive Gauche
e cada um dos participantes iam lá e tinha uma proposta. Minha proposta foi paisagem vécue, paisagens vivenciadas. Eu fiz alguns cartões postais sobre a ZAC e discuti sobre os cartões postais com a população nessa galeria. Eu deixava os cartões postais e via o que as pessoas achavam. E dei palestras, lógico. E a minha orientadora trabalhou os sons da ZAC. Então foi uma experiência assim, eu saí da sala de aula, que a gente estava tendo teoria, do mestrado e tal, e eu tive contato com a comunidade. Então, nessas experiências, é muito importante ter contato com a comunidade nas galerias e tal. Foi uma experiência que me marcou muito, queria mostrar para vocês. E aí no CNRS conta muito ponto. Às vezes quando eu vou para a França, eu falo assim, e tal. Camila, você teve uma bolsa de estágio CNRS. Sim, eu tive. Tipo assim, na época eu não tinha ideia do quanto isso ia ser importante para o meu currículo como um todo. E também, falando dessas oportunidades com a comunidade, eu também senti necessidade de trabalhar com uma ONG lá na França. Então, eu tinha uma amiga, que é minha amiga até hoje, Anaïs Leroux. Ela é muito boa para trabalhar com a comunidade, para passear nos lugares e ver como que as pessoas acham a paisagem. E aí eu trabalhei junto com a ONG Vivacité, a gente fez um passeio, conversando com a comunidade, né? Depois no final a gente distribuiu cartões postais, tiveram alguns encontros com a comunidade. Falando sempre nessa coisa, assim, você pode estudar na universidade, mas sempre procurar não ficar só dentro do perímetro da universidade, sempre procurar novas oportunidades e tal. E aí aqui eu vou contar um pouquinho também nessa minha trajetória. Então eu acabei o mestrado, voltei para o Brasil, comecei a dar aula. E aí vamos montar um pouco como mudou o contexto, né, gente? Eu estava dando aula na UNB e o IFLA é um dos principais congressos que a gente tem na área de paisagem mundial, né? Na verdade, ele junta toda a Federação dos Arquitetos. E aí eles tinham que ter um congresso em 2016 na Itália e eu pedi um financiamento e fui contemplada para fazer uma visita técnica na Itália nesse período, esses 15 dias. Eu vou contar um pouquinho mais para frente de novo. E aí mudou um pouco o contexto. Como eu me tornei professora, nesse contexto eu levei as alunas para participar de uma charrete, um workshop, né? De vários estudantes com seus professores, né? No caso, elas participaram das dinâmicas com outros alunos. E aí foi uma experiência incrível, porque não fui eu, assim, foi elas. Então, elas 5 foram, participaram do congresso, participaram desse workshop e elas ganharam em segundo lugar. Para mim, eu nem assim, foi uma surpresa. Outro dia eu fui na Sapiência, uma professora falou assim: meus alunos ganharam, acho que os dela ganharam em primeiro. Era você! Eu falei: não, eram minhas alunas. Então, assim, foi uma experiência incrível. Então, também procurar esses workshops dentro de congressos para participar, para interagir, para conhecer pessoas, eu acho super legal essa oportunidade. Então, aqui são minhas alunas lindas, vitoriosas, né, poderosas. E aí, contando um pouquinho sobre os workshops, os contextos mudaram. Na graduação, eu participava de workshops, né? E aí, no contexto do doutorado, eu senti também a necessidade de interagir nos workshops. Então, gente, eu não consigo morar fora 1 ano, 2 anos. Poxa, mas tem tanto workshop legal que a gente pode participar para começar um network, de participar em congresso, para uma rede de pesquisa e tal. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como eu estou desenvolvendo isso na minha trajetória. Então, por exemplo, agora em fevereiro eu fui para Campinas, eles fizeram um processo seletivo, convidando alguns profissionais brasileiros para interagir com o Fabiano Lemes, que é um professor do Politécnico de Milão, para falar um pouquinho do que seria pensar, na minha área, são Nature-Based Solutions, né? Soluções baseadas na natureza. Então, eu achei super importante essa oportunidade, por quê? Porque ela foi toda em inglês, eu conheci profissionais do Brasil inteiro e a gente teve contato com como internacionalizar. Então, aqui é um exemplo que eu estou trazendo de oportunidades. Então, ele veio para o Brasil para dar um workshop em inglês e eu participei. Então, isso foi em Campinas e em São Paulo agora, em fevereiro. Aí, outra oportunidade que eu tive anteriormente foi que em 2017, que eu estava realizando doutorado já, né? Eu ingressei no doutorado na Universidade de Brasília. Eu participei de um workshop, então procurem muitos desses workshops, que são da British Council, do Newton Fund, em parceria com uma fundação brasileira, nesse caso era a FAPEG, Fundação de Apoio à Pesquisa de Goiás. E aí, numa universidade brasileira, era a UFG, Universidade Federal de Goiás, eles fazem uma parceria com um professor inglês e um professor brasileiro, fazem um processo seletivo de 20 brasileiros e 20 ingleses,
E aí, durante 5 ou 4 dias, a gente interage e mora no mesmo lugar. Então, fica todo mundo hospedado no mesmo lugar e projetando junto, convivendo junto, compartilhando coisas junto. A gente discute sobre publicação, quais os desafios que a gente enfrenta em termos de pesquisa. Então, para mim, isso foi uma oportunidade única para eu conhecer mais, mapear na Inglaterra quem estudava, o meu objeto de estudo, como que funcionava. Nessa época, eu fiquei até mais próxima do quem vai ser meu orientador do seu doutorado de sanduíche, que é o Ian. Vocês podem ver que ele tá próximo de mim aqui na foto, de óculos. E aí foi muito engraçado, que foi o professor Fabiano Lemos, que eu encontrei em Campinas recentemente, que fez esse workshop. E aí foi muito engraçado, que ele falou assim para mim: eu tô tentando trazer um cara também da infraestrutura verde. Eu, quem? O Ian, meu. Nossa senhora, eu tô programando uma visita com ele. Eu falei, não acredito. Aí eu mandei um e-mail pro Ian, ele tava no Brasil, gente, em Goiânia, pertinho de mim. Eu falei, não, tem que conhecer. Então, eu recomendo que vocês consultem lá. Todos os anos tem vários workshops em todas as áreas e tentem participar desses workshops. Eu tenho uma amiga que já participou de 4 ou 5, então acho que é muito enriquecedor. E também de outros workshops. Então, eu participei também de um workshop na USP, em São Paulo, coordenado pelo Paulo Pellegrino, né? Ele era um dos professores responsáveis, com o Politécnico de Munique. Então, a gente também trabalhou com os pesquisadores de Munique e os brasileiros. E a gente discutiu sobre pesquisa. No caso, nesse dia, eu achei muito legal. O DAD foi lá, falou das bolsas. Eu estava fazendo doutorado, né? Tinha interesse de fazer uma bolsa de doutorado sanduíche. Eles explicaram como a gente constrói pesquisa. Então, gente, eu recomendo. Entra na página do DAD, olham todos os tipos de pesquisa. Eles respondem sempre os e-mails. Eles têm vários folhetos explicativos. Então, acho super bacana para conhecer mais sobre essas colaborações de pesquisa. E aí, uma outra oportunidade para quem está animado e for assim, funcionário do poder público, num lugar onde tem uma fundação, ou dar aula, mesmo que substituto em um lugar, são as visitas técnicas. Para nós, professores, ou mesmo alunos de pós-graduação, as visitas técnicas são possíveis. Por que eu fui fazer visitas técnicas? Desculpa. Porque eu gostava muito de ir em congresso. Só que aí a minha orientadora falou assim para mim: Camila, você gosta muito de ir no congresso, mas congresso é muito pouco. Tipo assim, você vai 4, 5 dias, não dá para fazer um network, conhecer a faculdade a fundo. Você tem que começar a fazer visita técnica e tal. Aí eu falei, que legal. E aí comecei a me candidatar a essas bolsas de visita técnica. No caso, eu ganhei 3 bolsas de visita técnica da FAPDF. Então, quem quiser consultar, todos os anos tem os editais. Você pode tanto pleitear uma visita técnica, um congresso, ou pode pleitear uma visita técnica. A primeira visita técnica que eu fiz foi no Politécnico de Torino, na Itália. Uma das minhas melhores amigas de mestrado na França estava como professora assistente no Politécnico. E aí eu fui com as minhas alunas para elas participarem. Lembra daquilo que eu falei do workshop? Eu fiquei como professora 15 dias no Politécnico, acompanhando as atividades. Eles têm uns ateliês integrados de várias disciplinas em inglês. Queria muito saber como que era. E também, gente, vou confessar, eu queria voltar para o Castelo Valentino, no Politécnico de Torino. Gente, vocês não têm noção, minha emoção. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, eu estudei aqui. Tipo, esse lugar é incrível. E aí também conhecer melhor os estudantes, as demandas deles, foi muito bacana. A segunda visita técnica que eu fiz foi na Inglaterra. Nesse caso, eu fiquei 26 dias. As visitas técnicas, normalmente as da FAPDF, no caso, mas tem a da FAPEG em vários lugares, você pode ficar de 1 a 30 dias. Só que o dinheiro é o mesmo. Então, gente, façam seus cálculos, porque a situação é um pouco apertada. Então, no caso, eu tive que ajudar um pouco financeiramente com a visita técnica da Inglaterra, porque 26 dias ficou um pouco pesado. E aí eu fui visitar o Ian, que eu comentei, o Ian meu, que mais pra frente ele vai ser o meu supervisor de doutorado sanduíche. E eu fiquei 26 dias conhecendo faculdade, adorei. E aí, depois dessa visita técnica, eu realizei uma terceira visita técnica com uma pessoa que me ajudou muito na tese, que é especialista na minha área de infraestrutura verde, que é a área que eu estudo no doutorado, que se chama José Farinha, e eu visitei o Politécnico de Torino. Encantador, gente. Assim, a infraestrutura da faculdade é muito legal mesmo. Então, assim, para vocês verem essas diferenças. E aí, o que eu acho legal da visita técnica? Para pensar em workshops, para pensar em redes, para pensar, conhecer melhor a infraestrutura da universidade, se vale a pena para um doutorado de sanduíche, se o cara vai te dar atenção ou não quando você realizar o doutorado de sanduíche. Então, sempre pensar nessas questões.
Depois, quando eu já estava mais engatilhada no doutorado, assim, super curtindo e tal, eu fiquei sabendo de um processo seletivo que me encantou muito, recomendo as pessoas a tentarem também, que chama o Doctoral College, que é uma oportunidade que tem na Universidade de Surrey de você apresentar seu doutorado para pessoas que fazem doutorado em diferentes disciplinas e passar uma semana com essas pessoas discutindo carreira acadêmica, como apresentar, como fazer uma aula divertida, como criar uma startup, conhecer um pouco dessas pesquisas assim, que são tão diferentes da sua. Aí eu pleiteei uma bolsa, então no caso eu fiquei um pouquinho mais de uma semana, e aí eu ganhei uma bolsa do Santander Universities. Eu recomendo vocês pesquisarem sobre, porque o Santander tem muitas bolsas legais, assim. E aí, gente, foi incrível. Para quem está fazendo doutorado, fica a dica. Eu me hospedei na residência lá em Surrey. Então, a gente chegou com chineses, brasileiros, tal. A gente se hospedou lá, então conheceu um pouco a residência. E aí, durante alguns dias, nos 2 primeiros dias, eu acho, agora eu tenho medo de falar alguma coisa errada, a gente ficou tendo aulas, como apresentar um trabalho na Inglaterra, como se apresentar para o seu professor, como interagir. Então, aqui vocês estão vendo, tipo, jantares que a gente fez lá. E depois a gente apresentou nosso trabalho. Então, eu apresentei meu trabalho e depois as pessoas... Porque nem todo mundo é da mesma área. Isso é muito rico. Porque tinha gente que estudava vitamina, tinha gente... Então, assim, você tem que... porque normalmente a arquitetura a gente tende a ficar só na nossa área discutindo arquitetura. Então, foi uma coisa assim, eu saí fora da caixa, assim, total. E aí, nesse ano que eu participei, chamou Breaking New Ground, mas todo ano muda o nome e eles fazem esses processos seletivos. Então, fica a dica para quem tiver interesse de conhecer, assim, tal. Eu acho muito legal, muito legal. E aí vem o doutorado sanduíche, que eu realizei um doutorado sanduíche financiado pela CNPq na Universidade de Manchester, que foi quando eu conheci a Duda. Que foi muito legal, assim, eu recomendo, assim, tem uma infraestrutura muito interessante e foi uma oportunidade única também de ficar muito tempo, de conhecer mais gente, né, de interagir. E então, assim, eu acho que me ajudou a aprofundar a pesquisa, conhecer melhor o contexto da minha pesquisa no Reino Unido, né, e criar muitas redes. Eu acho que o importante da gente estar fora é conhecer pessoas, tentar aprimorar, conhecer outras culturas, né? Então, conheci muito mais a cultura da Inglaterra. E aí, nesse contexto, a gente mudou um pouco, porque como eu tinha participado dos workshops da Newton Found como participante, começou aquela coisa assim, ai, gente, podia organizar um no Brasil, né? Só que aí eu não poderia ainda assinar, porque eu estava no doutorado, não era doutora ainda, então minha orientadora assinou, o Ian, que era meu orientador em Manchester, também assinou, e a gente fez um workshop em Brasília, que era onde eu estava fazendo doutorado. Então, a gente levou 20 ingleses para Brasília e selecionou 20 brasileiros e teve um workshop em Brasília. Foi incrível. Pus aqui um pouquinho para vocês os logos. Então, foi uma parceria da FAPDF, a gente pleiteou uma vez. Então, em vez de pleitear para participar, a gente organizou. E aí, pedindo o patrocínio da British Council, da Newton Found. Então, gente, recomendo, entrem lá na British Council, na Newton desculpa. Tem várias bolsas muito legais, várias Mobility, Newton Mobility, esse aqui acho que é Newton Grant, Workshop Grant. E aí você pode pleitear, é um processo seletivo fácil, e é muito bom porque você conhece pessoas, né? Então, nossa, foi muito bacana. Na minha área, que era infraestrutura verde, eu conheci 20 ingleses e 20 portugueses. Como disse meu orientador na época, se isso der errado, nós estamos ferrados, porque nós vamos trabalhar onde? Mas assim, deu super certo, eu super recomendo, e foi uma coisa assim que me deixou muito realizada, porque eu consegui ver os desafios e as fragilidades de como atuar como acadêmica. Eu já tinha participado em Surrey, foi muito interessante em Surrey, porque a gente discutiu o papel da mulher na academia, a gente discutiu o que a gente queria como profissão, se a gente com o doutorado e queria ir para academia, eu queria fazer uma coisa diferente. Então, acho bacana que a gente vê que os ingleses passam pelos mesmos desafios que a gente. Então, a gente organizou, tal, enfim, passeamos por Brasília, foi ótimo. E aqui é para contar um pouquinho, porque quando eu fui pensar em fazer o doutorado de sanduíche, eu pleiteei outras universidades também.
E aí o meu orientador de doutorado sanduíche, que era o Ian, ele tinha tido um orientador na Inglaterra, que era o Bam 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 no meu assunto, que é o Jack Arden, que é esse cara que vocês estão vendo de braços abertos de boné aí. E aí eu sempre fiquei meio assim, nossa, será que valia a pena eu ter tentado ir para os Estados Unidos, né? Sempre fiquei muito em dúvida. Mas como eu já tinha essa história com o Ian, eu queria muito, até ele, quando eu falei para ele, nossa, eu não acredito, você veio para cá ficar comigo? Eu falei, ué, tipo, a gente já tinha um trabalho junto, né? Tipo, e aí eu fiquei sabendo que esse cara, o Jack Arne, esse professor, no caso, desculpa, ele estava desenvolvendo um congresso super legal que ia reunir todo mundo na minha área, que foi esse Urban Greenway Planning. E aí eu pleiteei, mandei um artigo e resolvi ir com o Ian e com a minha orientadora brasileira nesse congresso. Então eu estou mostrando um pouquinho para vocês aqui. Então eu consegui ir num contexto de um congresso e conhecer um pouco como que eles desenvolviam essa pesquisa lá, a infraestrutura da faculdade. E aí, gente, teve um plus, que são os presentes dos congressos, né? Tem essas visitas didáticas que a gente visita a cidade para conhecer alguns projetos importantes. E a vida inteira na graduação, eu fui monitora de paisagem e eu sempre dei o Emerald Necklace, o colar de esmeraldas em Boston. Eu sempre ensinei sobre esse colar. Era meu sonho ir para Boston para conhecer. E simplesmente eu conheci esse colar com o Jack Arden, ele explicando para o pessoal do congresso inteiro, e com um livro dele. Ele tinha escrito um livro sobre as áreas verdes em Boston. Então, assim, para vocês verem que como o congresso é muito importante para a gente realizar os nossos sonhos pessoais, né? Que meu sonho era conhecer o Emerald Necklace, mas eu também queria contar para vocês que depois desse congresso eu tive 3 oportunidades de trabalho. Então, eu fiz um super amigo parceiro no Politécnico de Milão, que a gente está fazendo algumas ações juntas, né? Eu consegui o Jack Arne, a gente está pensando uma parceria agora, e ele está fazendo um artigo para uma publicação que a gente está organizando. E também uma coisa que foi super bacana, eu tive contato com uma professora do Uruguai, que eu já tinha encontrado ela no IFLA, na Itália, e aí a gente conseguiu pensar outro trabalho junto e ela acabou até participando da minha banca de doutorado. Então, às vezes eu falo assim, gente, vocês acham que congresso? Não vale a pena ir em congresso. Vale sim, é interessante, a gente conhece pessoas muito interessantes. Então, recomendo. E aí também outra possibilidade, já estou encerrando, Duda, né, para não passar muito tempo, é também pensar, então falando de todas essas potencialidades, né, de da gente não só ir num congresso apresentar trabalho, mas também da gente ir num congresso organizar um simpósio. Então, ano passado, aproveitando que eu estava na Inglaterra, eu propus um simpósio dentro de um congresso, juntamente com a minha orientadora, que aí vocês estão vendo a foto. Então, o que é o simpósio? Você pode fazer uma proposta e aí, de repente, um grupo de pessoas pleiteiam para apresentar o trabalho e você coordena essa sala durante um determinado dia no congresso. Gente, experiência incrível, desafiadora, vocês imaginam, até tremia. Então, foi uma experiência assim muito boa para mim. Então, a gente apresentou, tal, conheceu. Então, muito bacana. E aí eu acabei encontrando gente, então, que eu já tinha trabalhado antes. Então, tiveram 2 pessoas, a Carol e a Hater, que elas tinham trabalhado comigo no workshop do Fabiano Lemes em Goiânia. E elas foram, ai meu Deus. E também a Adriana, que é professora também no Brasil, participou. Então, sempre, e fiz novos parceiros, né? E gostei muito do trabalho de todo mundo. Então, eu fiz no tema do meu doutorado, então, uma possibilidade, e recomendo. Outra coisa que eu não fiz, mas também recomendo, é participar das dinâmicas de doutorado. Eu tinha me inscrito, fui até selecionada, mas como era uma semana antes, eu já estava muito cansada desse ritmo de viagens e tal, e não tinha dinheiro para pagar, porque normalmente você paga para participar dessas oportunidades. Eu não participei, mas depois a Adriana participou, falou que valeu muito a pena e que eles têm bolsas também para você participar dessas dinâmicas. Então, fica a dica. E foi em Milão, na Universidade de Bicocca. E aí, para encerrar, a última oportunidade que foi assim, a que eu fui mais desafiadora de todas, queria ter tempo de contar mais, é que como eu tinha tido essas experiências e eu tinha ido para os Estados Unidos, tal, eu sempre tinha muita culpa, que eu nunca tinha feito muita coisa na América Latina, né? Eu tinha ido para Argentina, já visitei a Colômbia, mas falei, nossa, a gente queria muito estar lá, conhecer uma universidade na América Latina, assim, mas agora como professora, né? Que eu tinha ido como aluna para a Argentina.
E aí a Ana Valarino, que eu encontrei nos Estados Unidos, um dia, depois que eu tinha perdido muito tempo o meu celular, ela pegou e falou assim: Camila, deixa eu te contar uma coisa. Eu estou organizando uma celebração de 60 anos do Instituto de Desenho da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Aldelar, aqui em Montevidéu. Eu queria te chamar como professora convidada. E aí eu peguei, tava voltando pro Brasil, falei, nossa, Ana, mas como que tem que fazer? Ela, não, eu encaixo as datas para você poder vir. Então, gente, vocês estavam achando que minha vida de nômade estava pouca, né? Eu aterrissei no Brasil às 7 horas da manhã. Eu fui num hotel, eu despachei as minhas malas para casa dos meus pais. Eu me tranquei no hotel, eu fiz toda a minha apresentação na parede do hotel, que até a faxineira falou, meu Deus, o que é isso? Dali eu treinei. No outro dia eu tomei um banho, peguei o avião e estava palestrando no Uruguai. Com toda a alegria do mundo, que foi uma das experiências mais lindas que eu tive na minha vida. E aí eu fiz uma apresentação lá no Uruguai, a gente viajou para Punta del Este, conheci um pouco a infraestrutura da universidade, me encantei com as professoras de lá, elas são super soluistas, super legal. Muito importante para mim, porque de aluna, doutoranda, eu fui como professora, assim, sabe? E aquilo mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo mesmo. E aí a gente está até fazendo uma publicaçãozinha. Na verdade, elas estão organizando a publicação e eu tenho um bem pequenininho texto lá dentro, mas para frente eu vou divulgar. Mas acho uma oportunidade incrível para conhecer outra instituição, para saber como essa instituição funciona, entender melhor a infraestrutura, os alunos, se essas demandas são iguais. E imaginem, numa comemoração, eles estavam comemorando 60 anos. Então, eu vou colocar aqui para vocês um pouquinho. Então, essa aqui foi a minha palestra, a universidade, e um pouco das dinâmicas que tiveram lá, tal. E aí, gente, para encerrar, eu queria terminar com um trecho, né, que eu sempre leio do Mia Couto, que eu acho que é muito importante, né? Tudo isso que eu fiz, muitas coisas chegaram de surpresa, outras coisas eu sonhei, mas eu sonhei mesmo. Então, o que faz andar a estrada é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. E é para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. Então, eu desejo que vocês sonhem. Porque até na Índia, que eu achava que eu não ia chegar, eu cheguei. Então, queria agradecer a Duda por essa oportunidade e muito obrigada. Ai, gente, tô até emocionada. Cami, meu Deus, que palestra maravilhosa. Eu já moro fora há muitos anos e eu tô, tenho que morar fora. Não, mas muito, muito inspirador. Eu tenho algumas perguntas. Acho que talvez a gente pode começar com as perguntas do chat, porque aí, se não der tempo para as minhas, tudo bem, eu posso te perguntar depois. É muito, muito interessante e acredito que não só para mim, para as outras pessoas também, verem como tem vários tipos de financiamento que a gente pode tentar, vários tipos de mobilidade que não vão ser só o mestrado, doutorado, a bolsa em si, né? Então, só de saber que as oportunidades estão lá e saber como aplicar, né? A Newton Fund, por exemplo, ela financia projetos da minha área e eu nunca pensei em pedir nada nesse sentido que não fosse, sei lá, uma fellowship grande. Então, é muito legal a gente saber que isso existe para que a gente realmente consiga colocar isso no radar, né? A British Council também. British Council, imagino que financie não só arquitetura, mas financie projetos de ciência em geral, né? Diferentes, E isso tem o que está relacionado à pergunta da Mércia. Mércia Sacramento perguntou: as visitas técnicas são apenas em áreas de exatas? Não, as visitas técnicas, na verdade, elas são amplas. Depende da fundação de apoio. Por exemplo, eu conhecia muito bem a FAPDF, né? Então, eu sei que a FAPDF financiava, tanto tive 3 bolsas de visita técnica deles. Então, agora, como eu sou professora de Goiás, eu mudei de fundação. Então, é FAPEG, Goiás. Então, eu acho que depende de cada fundação que você está afiliada. Mas se ela está se referindo à FAPDF, financia sim. Entendi. Na minha área, eu não sei de visitas técnicas serem muito comuns, mas uma coisa que é legal e que às vezes as pessoas também não sabem que existe é schools, tipo summer school, winter school. Uhum, É mais ou menos o mesmo esquema, ou talvez seria até mais parecido com um workshop, acredito,
Porque você vai para um lugar, faz essa imersão, às vezes é uma semana, às vezes é 2, às vezes é até um mês. E você, normalmente eles dão bolsa com tudo pago ou com ajuda de custo, e é concorrido, né? Eu, inclusive, ganhei 2 nãos ano passado, porque eu queria muito para o Japão, escrevi tudo muito bonito, mas não passei. Mas são oportunidades muito boas também, que acho que as pessoas têm que botar no radar e têm que tentar, né? Vamos Eu lá. acho que uma coisa que eu posso falar rapidinho, amiga, Claro, desculpa. Mas que assim, para eu ter esses sims, eu tive muitos não. eu Então, assim, às vezes a pessoa fala, não, Camila, eu, tipo assim, eu tive muitos não. tudo dá Mas eu tive certo para muitos sims ela, né? também. Mas, assim, tem muitos não. Exato, não, foi muito bom que você falou que você teve 22 aplicações ali ou candidaturas, porque a galera que recebe um não já fica decepcionado. Meu Deus, minha vida acabou agora, ganhei um não, né? Então é bem isso. E outra coisa que a gente consegue perceber da tua história é o quanto de networking ou o quanto networking te leva para frente, te impulsiona na vida, né? Muito. Porque a gente vê pela tua história, isso tudo foi ligado através de pessoas, né? Tu foi para tal lugar porque tu tinha conhecido pessoa tal, e assim por diante, vira uma cascata, tu conseguiu organizar o workshop porque tu estava em contato com fulano e doutrano, então isso é importante, né? É. Eu aprendi muito isso também, estou comentando, em Surrey. Porque quando eu fui para Surrey, eles falaram assim, como você faz networking? Oi? Tipo, que Que nem uma palestra. O cara falando, não, network é muito importante. O que você faz com os cartõezinhos que você ganha no congresso? Eu, nada. E até hoje, às vezes, eu me perco assim, não, você tem que dar atenção, você tem que mandar mensagem para a pessoa. Entendeu? E eu não tinha noção disso. E ele falando que isso é muito importante, assim, fundamental. Cara, esse Doctor College aí perdi. Será que eu não consigo fingir que eu sou doutoranda e ficar de novo? Faço depois. Tinha gente que já tinha acabado. Eu acho que dá, é legal. Vale a pena. Olha, adorei. E é que nem tu falou, é muito legal. A gente na Imuno também, a gente só fica ali no nosso quadrado, a gente só sabe do nosso tipo de célula, inclusive, se a pessoa do lado trabalha com outro tipo de célula, a gente fala, não, não gosto daquela célula. E é isso, tipo, então, você não tem uma interação, né, com pessoas diferentes. Agora vamos continuar, que acho que andou o chat aqui, eu nem vi. A Viviane Correia perguntou qual fellowship que você está aplicando para o seu pós-doc, mas você não está aplicando para pós-doc, né, Camila? Porque você já tem o seu cargo de professora, né? Não, é que na verdade, assim, eu terminei muito recente. Eu tenho vontade de fazer um pós-doc, mas eu me dei uns 2 anos no mínimo para poder pensar, porque eu fiquei muito cansada no doutorado, assim, e eu queria fazer um pós-doc. Espero um dia conseguir fazer um pós-doc fora, né? Uhum. Então, mas tem Newton Fund, tem pós-doc, você tem DAD, tem pós-docs super legais, e no DAD eu acho bacana que eles ajudam a gente com os idiomas. Então você ganha 6 meses, né? Agora, recentemente, teve uma proposta de pós-doc do DAD, acho até legal falar para quem tiver interesse, que eles pagavam, por isso, para mim não seria interessante, porque eu tenho um vínculo empregatício, né? Mas era um pós-doc de 2 anos, eles pagavam para você fazer pós-doc num outro lugar na Europa que você quisesse, aí depois você ia para a Alemanha, e depois você talvez já tinha um contrato para trabalhar na Alemanha. Então, eu acho que quem está interessado em um pós-doc na Alemanha, fica de olho, porque esse processo seletivo acho que foi até o final de julho, agosto, agora eu não me lembro a data assim do edital, mas recomendo. Muito Caramba, legal. com certeza, ótimo, né? Para quem pensa em ir para a Alemanha. E na minha área, até com os próprios orientadores, você consegue ir pós-doc, né? Entrando em contato de É. novo, sabendo das pessoas certas, mandando os e-mails certos. Muitas vezes eles têm a própria verba de pesquisa que pode financiar o seu salário. Então, é, pós-doc dá, né? Eu até acho que o pós-doc, em muitos casos, é mais fácil do que conseguir a bolsa do doc para ir para fora. A Marie Curie Fellowship é outra opção também. Sim, É. na minha área, a Marie Curie é um pouco concorrida, mas a Camila, como já tem um currículo incrível, não vai ser um problema, né? Uma pergunta básica do Sávio. Como chegar nas pessoas, nos eventos e fazer networking? Ainda é muito difícil para mim, já que sou introvertido.
Então, gente, eu não sei muito como explicar, porque nessa palestra de Surrey, ele falou isso. Chegar para a pessoa falar que gosta do trabalho dela e a hora que ele der um caderno, me dá o seu cartão de visita, esse é o meu cartão de visita. Para vocês terem uma ideia, até eu chegar em Surrey, eu nunca tive cartão de visita. Eu não Aí tenho quando eu até tava hoje. indo, eles perguntaram assim, gente, vocês, uma introdução, vocês têm cartão de visita? Eu, oi? Tipo assim, será? Tipo, eu ainda achava assim que, eu vou falar muito sinceramente, eu achava super snob ter o cartão de visita. Era um preconceito idiota de arquiteta, assim. Mas aí eu fiz. E aí eu vi o tanto que é necessário, sabe? Porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei meio assim, não levei o cartão de visita, aí todo mundo, como você não tem um cartão de visita? Aí na hora o cara te dá o cartão de visita, fica muito mais fácil do que você ficar anotando em papelzinho. Depois ele não acha, nem você acha quem anotou para você. Então, galera, invistam no cartão de visita. E aí lá em Surrey eles falavam, ó, fala que gosta do trabalho, dá o cartão, fala que um dia você. Isso eu faço muito, mas eu faço por prazer, não sabia que era importante. Fala que ele é bem-vindo no Brasil, que se um dia ele quiser vir no Brasil, que você está disponível, tal. Eu tento fazer isso. Mas a maior parte das vezes é o acaso. Por exemplo, o Luca, que eu estou trabalhando no Politécnico de Milão, eu estava muito nervosa no dia que eu apresentei meu trabalho nos Estados Unidos, e ele meio me salvou. Ele chegou, não, e eu falo italiano. E aí a gente começou a conversar italiano e eu acho ele uma pessoa maravilhosa. E ele é generoso, então também tem que achar pessoas generosas no sentido de falar assim, não, vem, vamos fazer tal coisa, né? Com certeza. Uma coisa que eu acho importante, porque para mim também não é fácil chegar num palestrante e conversar, né? Mas eu acho muito importante que você se coloque objetivos, né? Por Uhum. exemplo, se eu vou para o congresso tal, isso, inclusive meu orientador de doutorado que fez comigo, ele falou, eu só vou pagar para você ir até o Canadá para ir nesse congresso se você falar com fulano de tal. E como ele é meu amigo, ele vai me contar que você falou com ele. Daí eu, tá bom, eu vou. Uhum. Então, e acho que é legal, e depois mantive isso para mim. Em cada congresso eu tenho que falar com pessoas X, Y e Z para eu sentir que aquele congresso valeu em termos de networking. Às vezes você tem uma experiência melhor do que esperado, às vezes a experiência. Tem gente que é ranzinza, tem gente que não tá afim de conversar. Teve situações que eu esperei para falar com o palestrante mais de 40 minutos, o palestrante foi embora, porque a pessoa só voou para apresentar e, voou, e já voltou, e não consegui falar com a pessoa. Mas eu já tive muitas coisas dessas colaborações, já pedi protocolo, já tive colaborações, inclusive o meu orientador de pós-doc eu conheci no congresso. Então, é muito importante, né, a gente falar. E eu acho legal isso que tu falou, elogio o trabalho dele. Quando você está vendo a palestra, se você conseguir pensar numa pergunta, se você tiver dúvida com relação a alguma coisa, mas tiver vergonha de ir lá na frente perguntar, que às vezes dá medo, né, muita gente, é muito legal você falar diretamente com a pessoa depois. Na pior das hipóteses, se apresentar, falar quem você é, que você achou muito boa a apresentação e tal. Eu acho que é por aí mesmo. E às vezes eu até não puxo tanto para o lado profissional. Às vezes, por exemplo, no Também. final do congresso está todo mundo olhando o pôster ou está todo mundo comendo lá no buffet. Eu vou falar, né, se é de que lugar da Espanha, para a pesquisadora que é o pesquisador que é espanhol. Porque, querendo ou não, às vezes às vezes eu, pelo menos, consigo me relacionar mais com as pessoas num quesito de viagem, de pessoal, do que principalmente se a pessoa não trabalha exatamente com o que eu trabalho, sabe? Então, acho que a gente tem que ser a gente, mas tem que forçar um pouquinho assim de ter um objetivo, né? Tu concorda? Uhum. A Camila perguntou: para quem quer tentar o doutorado fora, mas tem uma experiência no mercado de trabalho, tem mais experiência no mercado de trabalho do que na academia. Qual dica você tem? Na área da arquitetura, bom, eu acho que tem que tentar doutorado fora de todo jeito, porque tem doutorados e doutorados, né? Então tem muita gente fazendo um doutorado mais prático na academia. No meu caso, meu doutorado é mais teórico, né? Mas Uhum. tem várias possibilidades e isso eu aprendi muito em Surrey, que você tem que achar o doutorado para você, porque tem vários perfis e tem, dependendo do doutorado que você fizer, você pode ir para o mercado de trabalho. Por exemplo, quem trabalha com certificação em arquitetura, tem muita coisa a ver com o mercado de trabalho. Então, acho que depende de onde você quer fazer. E aí fica difícil falar país, mas os Estados Unidos tem muita coisa legal, mais voltada para o mercado de trabalho, ou mesmo a Itália tem umas coisas legais, a Inglaterra. Então, acho que
tem para todos os gostos, assim. Eu sempre acho que a gente tem que encontrar a pessoa certa e saber se aquele doutorado que a gente escolheu vai atender a nossa expectativa, né? Eu também acho a pessoa certa é o principal, porque ninguém merece ter orientador que não é legal, né? É. O Emanuel perguntou: estar em um trabalho fixo fora da universidade, no caso de uma agência do governo, pode ajudar no processo seletivo ou atrapalhar? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Não, eu achei. Então, eu acho que ajuda. Por Ah, exemplo, agora eu estava estudando nas universidades americanas, você tem muitas pessoas do poder público, até às vezes você vai falar com a pessoa, eu não sou acadêmico, que estão fazendo doutorado ou pesquisas fora do país. Então, sim, temos a ONU para isso, temos, né? Então, eu acho que seria muito bacana, assim. E até para se reciclar. Eu tenho um amigo que está fazendo doutorado e ele trabalha no poder público, né? Funcionário público. Então, é a mesma questão, eu acho, achar o lugar que você consiga desenvolver suas habilidades, né? E conseguir o afastamento, que, né, um dos desafios do poder público é conseguir afastamento para desenvolver mestrado e doutorado. pois é, como que funciona nesse caso? Tu pode pedir períodos X e daí tu diz pro que tu que tá pedindo afastamento, daí tu não recebe o teu salário e recebe uma bolsa, é assim? Não recebe o salário, acho que depende do acordo, né? Mas normalmente afastamento no poder público você continua recebendo seu salário para capacitação e depois você regressa e você tem que trabalhar o mesmo tanto que você ficou de licença caso você queira se desligar, entendeu? Tipo assim, não posso ficar um ano, igual eu também fiquei afastada 2 anos e agora eu voltei e eu tenho que trabalhar no mínimo 2 anos na UFG, caso eu queira mudar de trabalho, que não está nos meus planos agora. Entendi. Mas é muito importante. Então não tem, você não pode pleitear uma bolsa de fora para receber, porque daí você receberia dobrado, é assim que funciona? Então, mas aí eu não sei os acordos, né? Tem gente que às vezes o trabalho não paga, aí você tem que receber a bolsa, depende. E também tem a questão, por exemplo, nas universidades americanas, eu estava acompanhando, elas são muito caras. Então, não sei Muito, se tem é. complemento, não sei se tem uma sponsorship, tem nomes diferentes, né? Então, acho que depende muito para onde ele quer ir, mas eu acho que tem que tentar sim. E eu acho legal para esses lugares terem experiência de quem está no dia a dia do poder público, assim, dos gestores, né? Na Inglaterra, eles valorizam muito os gestores. E os Estados Unidos também, né? Na minha área, gente, sempre quando eu falar na minha área. Mas, então, eu investiria, Legal. sim. A Juliana perguntou: Camila, quantos idiomas você fala e como foi o aprendizado deles para você? Eu também fiquei com essa pergunta, Juliana. Impressionante, né? Eu achava que eu era boa de língua. Assim, não, eu não falo muito. Eu falo francês, que morei na França, eu amo francês e estudar francês é um jeito de conhecer essa cultura incrível. Tô lendo Simone de Beauvoir de novo, então acho muito bom. Eu falo italiano, que é uma das línguas que eu mais amo, e eu falo italiano por amor também. Namorei um italiano há muitos anos, eu amo a Itália, então assim, meu pai está estudando italiano agora, o coração chega a disparar. Falo espanhol, adoro, mas é que pior falo, mas eu amo, porque eu gosto de falar espanhol mesmo, meu portunhol. E falo inglês e português. Se pudesse, falaria árabe por paixão, mas ainda não cheguei lá. Árabe deve ser difícil, né? É difícil, muito, muito. Mas então, assim, só de falar melhor inglês, que é uma coisa que eu Vocês gostaria. perceberam na fala da Camila que ela gosta muito das línguas? Eu acho que isso ajuda muito também. Porque Sim. eu comecei a estudar o espanhol com aquela mentalidade de tipo, ai, acho espanhol super feio. Não vou estudar espanhol porque acho que é importante, sou obrigada. Mas se tu, né, fizer outra abordagem e falar, não, vou estudar espanhol porque eu gosto, vai me ser útil, já muda, né? Acho que fica tudo muito mais fácil. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Vou dar alguns segundinhos para vocês botarem no chat, senão a gente vai encerrar aqui. Camis, tu quer falar mais alguma coisa, adicionar mais alguma coisa? Não, eu acho só, eu acho que algumas coisas, só se tiver um tempinho, né? Claro. Eu tenho muito da síndrome do patinho feio, né? Eu ia nesses congressos, hoje a gente fala, é bonito falar de tudo que fez, até esse processo que eu te agradecer, Duda.
foi muito bonito reviver tudo isso para fazer essa fala de hoje. Então, assim, falando hoje, parece que foi fácil, assim, mas teve um processo muito duro, assim, de aprendizado e tal. E eu sempre, quando eu ia nos congressos nos lugares, eu me sentia o patinho feio. Tipo assim, ai, vou falar com esse professor. Então, eu acho que se eu posso dar uma lição do que eu tirei, Claro. confiança. Demorei muito para confiar em mim. Até hoje, quando tem os pesquisadores, eu evito de falar, eu fico meio na minha. Eu não gosto muito de subir no palco. Síndrome do E, impostor, né? e isso nas carreiras é muito importante. Uma pessoa que se posiciona, assim, que sabe se vender, né? Pro lado bom, né, gente? Sempre. Né? Sem passar por cima de ninguém, nem ser desonesto. Mas, assim, saber se vender, saber do seu potencial, seus pontos fortes. E eu acho que morar fora ajuda muito a gente, nesse sentido, assim, de você saber os seus pontos fortes. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Nesse congresso que eu fui em IEL, lá em Milão, era para eu estar gloriosa, que eu estava organizando um simpósio. Eu fiz uma aplicação, desculpa, eu fiz um processo seletivo lá, fiz uma proposta de simpósio, recebi simpósio aceito. Eu achei que todo mundo fazia aquilo. Aí quando eu cheguei, você tem um simpósio? Eu não estava sabendo que vocês estão organizando simpósio. Aí aquilo bateu a pressão do patinho feio. Meu Deus, eu estou fazendo simpósio aqui, sabe, gente? Imagina a minha cara. Quem A sou minha... eu na fila do pão para estar fazendo simpósio? Aí eu falei, caramba, meu Deus do céu, na noite anterior nem dormi, né? Falei, nossa. Aí quando chegou lá no simpósio, eu queria muito. Eu falo italiano, eu gosto de falar. Aí eu tinha ido no simpósio de umas professoras italianas, né? E eu admiro muito um laboratório lá do Politécnico de Milão, que eu já gostava do trabalho delas. E eu fui falar com a pesquisadora e minhas alunas junto comigo, minha aluna Carol. Quando eu fui me referenciar, tipo assim, falar com ela me tratou muito mal. Eu fui falar com ela italiano, ela me ignorou. Me ignorou, gente. Eu falei assim, meu Deus, beijinho no ombro, o que eu faço agora? Tipo assim, ela me ignorou. Aí, ela continuou fazendo simpósio, e aí chegou esse professor que tinha trabalhado em Munique, na USP, e a gente começou a conversar e ele não sabia que eu falava italiano. Aí, quando ela me viu conversando com as outras pessoas, aí ela voltou e me tratou bem. Odeio gente assim. Então, eu acho assim, o idioma e até a confiança que você tem no seu trabalho, ele vai te dar a força necessária para saber superar esses momentos, tipo assim, que eu, tipo, nessa hora eu fiquei assim, ai meu Deus, será que eu tô no lugar certo? Sou patinho feio, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui são os gigantes, tô aqui fazendo o quê? E eu me senti muito assim na hora, assim, me deu um negócio, falei, gente, vou pra minha casa, pôr meu pijama, tipo, ficar na minha. Mas na verdade, eu tive certeza que assim, tá, gente, inglês é a língua universal, mas é muito lindo você saber alguém chegar e falar português com você. Então imagine para um espanhol, você chegar a falar algumas palavras para ele assim, encanta, encanta, sabe? Então acho que esse movimento em direção ao outro faz com que a gente consiga fazer uma travessia de fronteiras, assim. Eu falo muito da importância de ser Ulisses, de conseguir fazer essas travessias, né? De estar lá junto e tentar não se impor tanto, porque dependendo da cultura isso pega mal, mas mostrar o seu trabalho, né? Então, eu acho que o que ficou de todos esses anos de ensinamento foi que não é nem o patinho feio, assim, isolado, e nem também, acho que o negócio não é se impor, mas conseguir conquistar o seu espaço aos poucos, assim. Com certeza, com confiança, sabendo do seu valor, né? Acho que É, isso é essencial. Eu acho que quanto mais a gente acaba subindo na carreira, e principalmente nós mulheres, mais a gente tem essa sensação de que vão me descobrir porque, né, sou uma farsa. E se a gente não ativamente pensar, não, eu estou aqui porque realmente, olha quantas coisas eu fiz, olha quantos nãos eu levei, olha quanto sapo eu tive que engolir, né? Enfim, quanto eu trabalhei para isso. Então, eu acho que esse autoconhecimento pode ajudar muito, né? Eu tenho umas mensagens bem legais aqui, Cami, se tu quiser ler. E, gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. Depois tu pode dar uma olhadinha nos comentários, né? Muito obrigada, Camila, pelo teu tempo, pela tua história super inspiradora. Gente, se vocês quiserem entrar em contato com a Camila, o e-mail dela tá aí, vocês podem escrever para ela. A Camila é uma pessoa muito, muito querida, muito especial. Ela vai responder com todo carinho, tenho certeza. E espero que vocês estejam tão inspirados quanto eu. Já tô querendo achar uma coisa para mandar agora.
Sim, eu também pensei nisso no final. Fazer um workshop, aonde? Eu vou ter que encontrar. Um beijo para todo mundo. Você quer se despedir, Cami? Senão eu vou encerrar aqui. Ai, gente, essa oportunidade foi linda. Obrigada, Duda, por essa oportunidade também de de estar com ela, aprender mais com ela e com vocês. E também de rever um pouco de mim mesma, porque às vezes a gente está nessa loucura do trabalho, a gente se esquece de quem a gente é, assim. Então, que isso sirva para dar a força necessária para seguir adiante, né? E para sonhar outras paisagens, né? Exatamente, maravilhosa. Obrigada, Camila. Obrigada, gente, por terem ficado aí com a gente. Um beijão e boa noite para vocês. Até a próxima.